Olá, meu querido irmão, minha irmã, que Deus venha abençoar você grandemente, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus ache dentro de você o lugar dele, porque você é o templo do Espírito Santo, você é a morada do nosso Deus. A história de hoje se passa de um homem que ficava ali sentado, vendo as mulheres passarem. E ele escolhia uma das mulheres, que assim ele sentia qualquer atração, e ele olhava bem para aquela mulher, seja ela nova, jovem, seja ela mais velha, a mulher que despertava nele algum interesse. Então ele ia ali para sua casa, e ali ele consultava um espírito, e ele fazia uma oferenda para aquele espírito e falava: eu quero você atrás daquela mulher. Você viu os meus olhos sobre aquela mulher e eu quero aquela mulher para mim. Amanhã eu vou estar no mesmo lugar e você vai tocar nela para que ela me veja. E você vai entrar de uma certa forma na vida dela e eu quero aquela mulher nos meus braços. E aquele homem pagava um preço de sacrifício, de animais, de sangue. Ele pagava um preço para ter aquela mulher. E depois que ele fez a oferenda, que ele se sacrificou, que ele fez aquele trabalho com sangue, ele fala: ó, agora eu estou indo para o mesmo lugar, ela vai passar ali e trabalhe por mim. E ali ele ficava no mesmo lugar, e daqui a pouco aquela mulher vinha e ele dava um sorriso, cumprimentava, e sem explicação aquela mulher começava a se interessar por aquele homem. E não é que daqui a pouco aquela mulher, casada ou não, já estava envolvida com aquele homem. Ele usava ela quanto ele queria. Depois, como ele tinha esse espírito que trazia as mulheres para ele dispensava aquela mulher e voltava para o mesmo lugar atrás de uma segunda vítima. Essa história é verídica, isso aconteceu. E aquele homem, ele fazia trabalhos pesados de bruxaria, e o que ele mais gostava era de usar as mulheres. E ele não tinha medo, ele conquistava qualquer mulher. Ele bateu o olho na mulher, ele consultava o espírito, ele imediatamente fazia os trabalhos dele ali naquele terreiro, perguntava para o espírito o que ele precisava para ele conseguir aquela mulher. O espírito falava e aquele homem conquistava mais mulheres. E a fama dele era que ele era um namorador. Mas mal sabiam as mulheres que quem agia no coração delas era uma força de demônio, um espírito que conseguia trazer qualquer mulher nos braços dele. E essa era a fama deste homem. Até que um dia ele viu uma mulher muito bonita. Ele se encantou com aquela mulher. E ele falou: essa será a próxima. Essa já está no papo. E ele foi lá e consultou o espírito e falou: essa que eu quero. Essa aqui que eu quero. Você vai amanhã entrar dentro dela, entrar na vida dela, colocar nojo dela com o marido, colocar raiva no coração, vai provocar briga no casal, para que amanhã, quando eu estiver aqui, ela vai ficar enfeitiçada por mim. E no outro dia, estava ele ali, depois dele ter feito o trabalho, aquela mulher passou, cumprimentou ele,
com um sorriso, porque ele era muito simpático, mas só passou daquilo. E ele falou para o espírito: mas você não está cumprindo as suas obrigações? E ele falou: volta lá e trabalha com ela. O espírito falou: essa é muito difícil. Ele falou: não quero saber, você tem que dar um jeito. E o espírito falou: eu preciso de um sacrifício mais forte, eu preciso de um sacrifício. Ele falou: não tem problema, eu quero essa mulher para mim. E o espírito, ele foi lá, fez aquilo que o espírito pediu, derramou mais sangue e falou: está aqui, e hoje eu quero o resultado. E quando ele estava ali no mesmo lugar, aquela mulher passou por ele, aquela mulher viu que ele ficava olhando muito para ela, abriu a sua bolsa, tirou um panfleto da igreja que ela congregava, entregou para aquele homem e falou: vai nesse endereço, que você vai ser uma pessoa muito feliz. Quando aquele homem olhou aquele panfleto escrito igreja, versículo bíblico, ele ficou louco. Ele falou: pois bem, é essa que eu quero. Agora essa tornou-se obsessão. E ele chegou lá com aquele panfleto na mão, mostrou para o espírito dele e falou: se você não está tendo condição, traga mais um com você, traga o mais forte com você, traga o mais poderoso que você pode conseguir, mas eu quero aquela mulher, ela está me afrontando. Aquele espírito falou: eu vou precisar de mais sangue, eu vou precisar de mais sacrifício, eu vou precisar de coisas grandes. Aquele homem falou: eu faço o que for preciso, mas essa mulher tem que ser minha. E aquele espírito pediu um sacrifício muito alto. E ele vendeu o carro que ele tinha. Ele foi lá e comprou tudo o que o espírito pediu. Ele fez algo que ele nunca tinha feito antes. Ele chegou e falou: pronto, está aqui todo o sacrifício. Olha, eu estou derramando toda a minha fé, eu estou investindo dinheiro, mas eu quero essa mulher para mim. E ele fez aquele trabalho. E ele no outro dia estava ali bem arrumado, esperando aquela mulher passar. Nunca tinha acontecido isso com ele. Ele sempre teve êxito, sempre ele conquistou. Agora ele está ali sentado. Quando aquela mulher passa, aquela mulher vai em direção dele e fala: você não foi lá no endereço? Pensei que você ia. Aí ele falou: você não vê nada em mim? Nada que me atrai? Que te atrai? Você não vê nenhuma beleza, nada em mim? Ela falou: não, eu só vejo que você precisa muito de Jesus. Falou para aquele homem feiticeiro. Aquele homem falou: você tem algum espírito? Você trabalha com algum espírito? Ela falou: sim, eu tenho um espírito. Que espírito é esse? Ela falou: o Espírito Santo de Deus. Esse é o meu espírito. Eu queria muito que você conhecesse o Espírito Santo. Aí ele falou: eu vou nesse endereço, eu vou conhecer esse trabalho que vocês fazem. E ele foi lá na igreja. Lá ela estava, ela já veio com o esposo dela e falou: esse aqui é o meu marido, um homem de oração. E o homem falou: qual o seu nome? Ele falou o nome. O marido falou: seja bem-vindo, você vai receber uma oração e Deus vai te abençoar. Aquele homem ficou ali sentado olhando, e de repente começa o culto. Aquele homem se envolveu no culto, até que o pastor
chamou aquele homem ali na frente, falou: deixa eu orar por você. O pastor levantou as mãos para o céu e falou: Senhor, coloca dentro deste homem o Espírito Santo de Deus, o Espírito do poderoso Deus. E aquele homem, quando o pastor colocou a mão naquele homem e orou ali, aquele homem passou mal, teve problema espiritual, chegou a cair na igreja. Aquele pastor mandou embora aquelas forças, mandou embora aquelas entidades. E depois aquele homem abriu os olhos do pastor e falou: você não tem mais forças de espíritos, você agora tem o Espírito Santo. Você quer esse Espírito? O homem falou: eu quero ter uma experiência. Foi quando aquele homem recebeu o toque de Deus e Deus entrou no coração dele. E Deus entrou no coração dele e ele se tornou um homem de Deus. E todo aquele pensamento maligno foi embora, porque aquele homem descobriu que o Espírito mais poderoso que existe, o Espírito que quebra qualquer demônio, qualquer espírito, o Espírito que ninguém pode vencer, é o Espírito Santo de Deus. E a partir de então, aquele homem, ele começou a servir a Jesus. A partir daquele momento, aquele homem começou a ter um compromisso com Deus. E ele entendeu que não tem força maior do que o Senhor. E não tem espírito maior senão o Espírito Santo. Aqueles espíritos o enganavam. Aqueles espíritos, eles não podiam fazer nada. Eles sabiam que se bater de frente com o Senhor, eles só quebrariam a cara. Mas eles ficavam ali enganando aquele homem, mentindo para aquele homem. O homem vendeu bens, propriedade, para tentar alguma coisa, mas não conseguiu nada. Ele só conseguiu mudar de vida quando ele abriu o coração dele para Jesus. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 27, está escrito assim: todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e todos eles o obedecem. Todos os demônios obedecem ao Senhor Jesus. Todos os demônios se curvam diante do Senhor Jesus. Todos os demônios caem diante do poder do Senhor Jesus. Não tem nenhum poder, não tem nenhuma força maior do que a força do nosso Deus. Nós podemos passar por qualquer luta, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo 5. Tens em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não se julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Todo joelho tem que se dobrar diante do nosso Deus. Toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que há em vós, o qual antes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um preço,
glorifica a Deus em vosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não somos templo de demônios. Nós não somos habitação de forças malignas. Nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como o prata e o ouro que fostes resgatado da vossa vil procedimento, que vosso Pai vos legaram, mas foste comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mágoa. Este é o sangue de Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Nenhum demônio tem poder sobre você. Nenhum demônio tem poder na sua vida. Ninguém pode tocar em você. Olha, aquele pai de santo fez todo tipo de trabalho. Ele estava acostumado a ver uma mulher e ele seduzir aquela mulher. Mas uma mulher de Deus, ele não teve autoridade. Um homem de Deus, nenhuma força maligna tem autoridade. Ninguém pode nos seduzir. Nenhum espírito pode entrar na nossa mente. Nenhuma força maligna pode entrar no nosso coração. Porque a nossa vida, ela é ocupada pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe você grandemente, abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Quarta-feira nós temos um culto abençoado. Começa às 8 horas da noite. Você é o meu convidado. Rua Walter Ramos Jardim, número 205, bairro Nova Iguaçu. Vai lá. Nós temos uma palavra poderosa do nosso Deus. Estamos ali em consagração, orando todos os dias por aquela igreja. Sexta-feira temos culto de oração. Vamos começar um glorioso e poderoso culto de oração. Vamos orar, falar com Deus. Igreja que ora é igreja que cresce. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Vai lá aprender a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.